Nós vamos agora para a nossa segunda palestra dentro do módulo 1, do primeiro módulo aqui do evento, da 11ª edição do evento Seminário Competitividade. E para apresentá-la, nós convidamos consultor tributário da Secretaria da Fazenda e Planejamento, CAT-CT AFIT, e que, entre outros atributos, é também juiz do trabalho de impostos e taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Dr. Marco Antônio Veríssimo Teixeira. Dr. Marco, seja muito bem-vindo. Esta é a nossa segunda palestra, o nosso primeiro módulo ainda, que teve como tema central transformação, perdas com guerra fiscal e ganhos com a conformidade tributária. Então agora nós contamos aí com o juiz que trará mais informações e enriquecerá mais ainda aí o nosso seminário. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. É com grande prazer que eu aceitei o convite feito pela Abiplast, pelo Sindplast e por Plásticos em Revistas para explicar o programa Nos Conformes, um programa pioneiro da Secretaria da Fazenda, que tem por objetivo melhorar o ambiente de negócios de forma que os contribuintes se sintam suportados, incentivados a adotar o comportamento de conformidade tributária. Por gentileza, poderia passar o próximo slide? Então, esse programa ele foi implementado pela Lei Complementar 1320 em 2018, que tem basicamente os objetivos da melhoria do relacionamento fisco-contribuinte e a modernização da administração tributária. Então, como isso implica numa mudança cultural. Como exemplo, é importante falar que essa lei, antes de ser enviada para a Assembleia Legislativa, ela foi colocada em consulta pública no sítio da Fazenda de São Paulo e recebeu várias contribuições que, inclusive, obtiveram como consequência a modificação do projeto de lei que, posteriormente, foi enviado para a Assembleia Legislativa. E ela, como disse, tem como foco um ambiente de confiança recíproca entre a administração tributária e os contribuintes, a disponibilização de serviços para ampliar o atendimento, o estímulo ao comportamento tributário adequado e resultando numa redução do contencioso tributário entre fisco e contribuinte. E com isso ela também, naturalmente, pretende modernizar a administração tributária, oferecendo como foco uma maior orientação ao contribuinte, oferecendo ferramentas que permitam a regularização espontânea das obrigações tributárias e também tendo como resultado o aumento do cumprimento voluntário das obrigações tributárias. Próximo slide, por favor. Então, na lei complementar dos conformes, ela tem como princípios estabelecidos a simplificação do sistema tributário estadual, partindo sempre da boa-fé e previsibilidade das condutas, proporcionando segurança jurídica na aplicação da legislação tributária, sendo que a Secretaria da Fazenda se compromete a dar publicidade e transparência em seus atos e proporcionar uma concorrência leal entre os agentes econômicos. Como diretrizes adotadas pela Secretaria para cumprir esses princípios, nós podemos citar um incentivo à autorregularização e à conformidade fiscal. Hoje temos um projeto chamado pós-validador do EFD. O que é EFD? É a escrituração fiscal digital, que é um arquivo que contém as operações detalhadas do contribuinte naquele mês. Então, o contribuinte envia esse arquivo mensalmente e, com o auxílio desse pós-validador, ele poderá verificar com mais facilidade se esse arquivo eventualmente possui alguma inconsistência e, nesse sentido, ele mesmo já se antecipa e corrige o arquivo, não esperando que a secretaria posteriormente diga, olha,
houve um erro no arquivo, ou uma falta de informação. Também se propor, como diretriz, queremos reduzir os custos de conformidade. Como exemplo dessa diretriz, a eliminação da GIA. O que é a eliminação da GIA? Então, hoje, o contribuinte ele tem que transmitir a escrituração fiscal digital, que é um arquivo, e também tem que transmitir a GIA, que é outro arquivo que faz a apuração do imposto. Então, eliminando esse segundo arquivo, essa GIA, haverá um custo menor de conformidade para o contribuinte. Também se pretende aperfeiçoar a comunicação através da utilização do domicílio eletrônico do contribuinte, que nada mais é do que uma caixa postal que a Secretaria disponibiliza ao contribuinte gratuitamente, de forma que as mensagens serão enviadas da Secretaria para o contribuinte através dessa caixa postal e também recebidas as informações que o contribuinte queira disponibilizar com a Secretaria. E isso, naturalmente, agiliza o processo e reduz os custos de comunicação. Simplificar a legislação. Por exemplo, hoje, as consultas tributárias estão disponibilizadas no sítio da Fazenda, na internet, de forma que o contribuinte possa aferir como a Secretaria da Fazenda interpreta a legislação e, dessa forma, ele pode direcionar o seu procedimento. E, finalmente, aperfeiçoar a administração tributária através de constante treinamento dos seus funcionários e também implementação de ferramentas modernas. Por favor, próximo slide. Dessa forma, o que se pretende é mudar o paradigma da punição, que significa aquela ideia de que o fiscal vem lá, ele veio fiscalizar, ele quer punir. Não, o nosso foco hoje é o paradigma do serviço, onde se propõe a orientar cada vez mais a estrutura da Secretaria da Fazenda no sentido em facilitar o cumprimento das obrigações por parte do contribuinte. Então, o nosso foco é na autorregularização e, excepcionalmente, que serão tomadas medidas punitivas. Próximo, por favor. Para aqueles contribuintes que mostrarem o seu comportamento de conformidade, estão previstas na lei complementar várias contrapartidas, ressaltando que esta lista na lei complementar ela não é exaustiva. Eu queria falar apenas de 2 exemplos. A previsão de regimes especiais de compensação em conta gráfica do ICMS relativo à importação, também uma outra facilidade de transferência de crédito acumulado para a empresa não interdependente. Então, essas medidas já estão previstas em lei e apenas agora aguardando a regulamentação dessas contrapartidas. Salientando que o decreto para a regulamentação já foi colocado em consulta pública e recebeu inúmeras contribuições também da sociedade. Próximo slide, por favor. O modelo adotado pela Secretaria ele está em linha com as diretrizes da OCDE, no sentido de que as administrações tributárias, para serem mais eficientes, devem classificar os seus contribuintes de acordo com o comportamento tributário deles e, naturalmente, fazer uma reação proporcional a esse comportamento. Nesse sentido, nesse modelo que a gente chama de pirâmide da conformidade, a instituição será mais eficiente na medida que ela consegue trazer a maior parte dos contribuintes para a base da pirâmide. E por que isso é mais eficiente? Porque na base da pirâmide, partindo daquele princípio que já está na nossa lei, que é o da boa-fé do contribuinte, estão os contribuintes que querem cumprir com as suas obrigações tributárias, que é a realidade. Então, qual a reação proporcional da Secretaria? Adotar medidas para simplificar esse comportamento, para fazer cada vez mais fácil e transparente
para o contribuinte o cumprimento de suas obrigações. Entendemos, devido à complexa legislação tributária, que há uma parcela dos contribuintes que tenta cumprir, mas encontra dificuldades. Para essa parcela, o nosso foco é auxiliar e instruir o contribuinte para que ele vença as suas dificuldades. Evidentemente que é possível ainda que exista uma parcela que não cumpra as suas obrigações. Para essa parcela, naturalmente, vamos adotar as medidas que já estão previstas em lei de punição, mas, como disse, seremos eficientes porque o nosso foco maior é em auxiliar a grande maioria dos contribuintes e o nosso foco punitivo vai ser para uma pequena parcela e, eventualmente, sempre haverá um pequeno número de contribuintes que estão decididos a não cumprir. Então, para isso também as nossas medidas punitivas serão mais especiais, com mais rigor. Próximo, por favor. Respeitando aquilo que foi colocado na lei de transparência, de objetividade, de simplificação, estabeleceu-se 2 critérios: o critério da adimplência e da aderência para se classificar os contribuintes. O que é a adimplência? Nada mais é do que a implementação e a verificação de 3 regras. Primeira, omissão ou não vigia. Então, se houve omissão, contribuintes terão uma nota menor. Se houve atraso de dia, também terá uma nota menor. Se o prazo de atraso, por exemplo, até menor ou igual a 60 dias, vai ser um contribuinte a mais. E aí, na medida que o atraso for aumentando, ele vai ter uma nota menor, até que um atraso maior do que 180 dias, ele vai receber a nota D. Então, esses são só esses os critérios de adimplência. Aí temos os critérios de aderência, que é o critério de documentos fiscais emitidos e recebidos em relação aos documentos escriturados nos seus documentos fiscais, nos seus livros fiscais. São 4 regras apenas. Houve omissão ou não de FD. Como eu disse, a escrituração fiscal digital, aquele arquivo que se envia mensalmente, né, com os detalhes, houve ou não omissão desses arquivos? Primeiro ponto. Outro, houve atraso na entrega desse arquivo? Segundo ponto. Terceiro ponto, esse arquivo foi entregue de forma completa ou não? E, por último, a qual o percentual de aderência? Então, ele vai ganhar nota A+, que é a nota máxima, se 90%, 98% das notas emitidas e recebidas foram escrituradas na FD. E, por outro lado, se esse percentual for menor do que 90%, ele vai receber a nota D. Então, com base nesses 2 critérios, e únicos critérios, faz-se uma média aritmética entre as 2 notas, ou seja, as notas que são em A, em letras, elas são convertidas em números, faz uma média aritmética e obtém-se a nota geral. No entanto, essa nota geral ela pode ser afetada por 3 critérios de exceção. E quais são eles? Se o início de atividade do contribuinte for menor ou igual a 5 meses, ele vai ser não classificado. Então, independente da nota que ele tiver, ele vai ficar com não classificado. A situação cadastral dele, basta um único estabelecimento que esteja com situação não ativa, a nota geral dele será E, que é a pior nota, independente dos outros critérios. E, por último, se na adimplência ele tirar nota D, essa será a nota geral dele para efeitos daquele mês. Por favor, o próximo slide. Como que o contribuinte fica sabendo da nota? Ele entra no posto fiscal eletrônico e onde está apontado aí no canto superior direito, ele pode consultar a classificação dele. Por favor, próximo slide. Então, como eu disse aqui, as notas, as categorias por perfil de risco, né?
elas são de A+, A, B, C, D e E. E aqui, em cada mês, você tem aqui o CNPJ base, ou seja, se o contribuinte tem vários estabelecimentos, essa nota ela é computada com base em todos os estabelecimentos, gerando uma única nota para o CNPJ base. Aí você tem o mês e ano daquela nota, e aí a classificação, a nota, e a questão de se aceita ou não a divulgar essa nota para, para todos, né? Divulgação por parte da secretaria no seu sítio. Próximo slide, por favor. Aqui vocês veem, então, que a empresa, a cada mês, ela recebe essa classificação, aceita ou não, ou seja, o aceite é dado por mês. Ela pode, nesse caso aqui, ela aceitou setembro, mas não aceitou agosto. E aí tem a nota de adimplência e a nota de aderência. E aí, do lado direito, tem um detalhes por critério, ou seja, se o contribuinte quiser saber por que ele tirou, por exemplo, um B na adimplência, ele basta clicar que vai estar explicando por que ele tirou essa nota. Se ele tiver alguma dúvida, sugestão e discordar da classificação, ele tem aqui, no canto superior esquerdo, ele pode clicar e se comunicar com a secretaria para fazer as sugestões e também para questionar, olha, por que eu não concordo que eu tive nota B nesse determinado mês, e ele tem um tempo em que a secretaria vai se pronunciar sobre as ponderações do contribuinte e vai dar o resultado. E aí, se o resultado for contrário, né, ou seja, vai manter a nota que está sendo publicada, que está sendo estipulada, né, aí o contribuinte vai decidir, somente aí que ele vai decidir se ele aceita ou não a publicação. Então, ou seja, se ele for contrário à nota da Fazenda, por qualquer motivo, ele simplesmente, se ele não quiser que seja divulgado, ele não aceita e não será divulgado. Então, próximo slide, por gentileza. Para maiores detalhes sobre o programa, nós temos no nosso sítio na internet informações e a consulta pública também. Então, aqui tem vídeos, tem a legislação pertinente. Então, todas as facilidades disponibilizadas para que o contribuinte sinta-se esclarecido sobre esse programa. Próximo, por favor. Essa consulta pública, ela pode ser efetuada por qualquer pessoa, e ela só vai obter, né, a informação se o contribuinte assim o desejar. Nas palestras que eu faço, muitos contribuintes cumprimentam a Secretaria da Fazenda por essa iniciativa, porque aqueles contribuintes que têm muitos clientes, né, no seu portfólio, eles ficam orgulhosos de poderem dizer aos seus clientes que não só possuem produtos de qualidade, mas também que a Secretaria da Fazenda os encara como excelentes contribuintes. Então, isso acaba sendo um cartão de visita para muitos fornecedores. Eu tenho recebido esse importante feedback de muitos contribuintes. Por gentileza, o próximo slide. Então, eu queria reforçar essa nova lógica tributária da Secretaria da Fazenda, em que se propõe a fazer uma revisão sistemática para a simplificação da legislação, divulgando cada vez mais a sua interpretação da legislação existente para orientar o comportamento do contribuinte, incentivar as oportunidades de autorregularização, reduzir os custos de conformidade, fortalecer atividades de orientação tributária, ampliação das ações de cobrança administrativa antes de judicializar qualquer coisa, reduzir a litigiosidade existente, aperfeiçoar a comunicação entre fisco e contribuinte, aumentar a
a assertividade no monitoramento e, com isso, proporcionar uma melhoria no ambiente de negócios, tão importante na fase que estamos de recuperação da economia. Próximo, por gentileza. E nós temos resultados a demonstrar positivos de que essa mudança na postura gerou, para o período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, um aumento de quase 4 bilhões de arrecadação, sem aumentar a carga tributária. Isso mostra que realmente as medidas, essa nova postura tem tido resultado. Como exemplo, eu posso dizer aqui, esses dados estão disponíveis no sítio da Secretaria da Fazenda, quando fala do programa Nos Conformes. 4.486 contribuintes foram orientados sobre atraso no envio de GIA e FD. Eu, pessoalmente, orientei muitos contribuintes que ficam muito agradecidos, que até desconheciam que a GIA ou a FD estavam sendo entregues com atraso. Então, isso prejudica a nota. Então, eu fico muito feliz quando os contribuintes reconhecem essa proatividade da Secretaria da Fazenda, que, ao invés de aplicar as respectivas multas de atraso de FD e de GIA, elas procuram, primeiro, orientar o contribuinte para que esse comportamento não mais ocorra, e aí deixar em segundo plano a medida punitiva. Nosso objetivo é conscientizar o contribuinte e que ele adote o comportamento de conformidade. Também, outro número, 5.636 contribuintes orientados sobre o aceite da classificação, ou seja, inúmeras visitas que eu também fiz, né? Me incluo nesse hall de fiscais que estão no front, orientando os contribuintes sobre o programa e sobre essa possibilidade de não aceitar, ou aceitar a classificação definida, de forma que estamos muito orgulhosos com os resultados do programa. E com isso, eu gostaria de encerrar essa curta explanação, me colocando à disposição para perguntas e maiores orientações. Obrigado. Então, nós temos sim 3 dúvidas aqui. Então, eu faço a primeira pergunta, que é a seguinte: qual o cronograma para a eliminação da guia de informação e apuração do ICMS pretendida pelo Nos Conformes? E também, quais são as vantagens para o contribuinte? Obrigado. Isso me dá a oportunidade de voltar àquela questão que eu tinha falado, como a eliminação de GIA, um projeto muito importante para nós. Hoje, estamos fazendo uma expansão gradual dos contribuintes nessa fase do que a gente chama de uma fase de transição. O que é uma fase de transição? Gradualmente, nós estamos incluindo contribuintes para que eles, ao mesmo tempo, eles entreguem a GIA, aquele arquivo mensal com apuração, e entreguem a EFD, e a partir da EFD, nós fazemos a obtenção de uma GIA da EFD, ou seja, a GIA obtida pelas informações da EFD. E aí há uma comparação entre essa GIA obtida com a GIA elaborada pelo contribuinte. E as informações sobre as inconsistências desse processo, elas são enviadas via o domicílio eletrônico do contribuinte. Então, através desse processo, é que vai se depurando os problemas encontrados na implantação dessa chamada GIA da EFD. Então, hoje, 34% dos contribuintes do RPA já estão nessa fase de transição. Então, o nosso objetivo é chegarmos a 100% de todos os contribuintes do RPA até cerca de meados de 2022. Então, essa é a nossa expectativa.
A partir disso, quando todos os contribuintes estiverem já nessa fase de transição, ou seja, elabora a GIA e o sistema elabora a GIA, e na medida que essas duas informações, a GIA elaborada pelo próprio sistema e a GIA do contribuinte, não apresentem mais inconsistências, então, a partir disso, é que haverá, então, gradualmente, a eliminação seletiva da GIA. Ou seja, um dos critérios será o seguinte: o contribuinte, por 5, 6 meses, a GIA que ele apresentou não tem nenhuma discrepância com a GIA que o próprio sistema calculou, então esse contribuinte não terá mais essa obrigação, certo? Esses critérios de como será feita essa eliminação seletiva da GIA, eles serão divulgados em portaria CAT, que será publicada oportunamente. Então, essa é a expectativa nossa da implementação total da GIA, né? Da eliminação da GIA. E quanto às vantagens dessa eliminação, né? Ela reduz o custo de conformidade, como já tinha falado, porque o contribuinte ele deixa de gastar tempo na apuração do tributo, cujas informações já foram enviadas na EFD. Ou seja, se eu mando a EFD com todo o detalhamento das operações, então eu também posso obter a apuração do imposto a partir desse detalhamento. Então, o contribuinte vai deixar hoje de ter um custo para apuração do imposto para enviar o arquivinho extra para a secretaria. Então, ele deixa de incorrer também em divergências entre GIA e EFD, porque daí você tem, muitas vezes, ele envia a GIA, envia a EFD e a secretaria fala, olha, isso aqui tem inconsistências e algumas vezes acarreta em multas, né? Então, isso vai ser eliminado, essa possibilidade, porque como a própria secretaria que vai vai obter a GIA, então não vai ter mais esse erro, né, humano, que quando ele elabora um arquivo, fica inconsistente com o outro. A informação é que, teoricamente, deve ser a mesma informação. E também deixa de ter um procedimento a mais de enviar o arquivo, né? Então, ele, ao invés de enviar 2 arquivos, vai enviar um arquivo. Então, espero ter esclarecido essas questões que são muito importantes para nós em relação ao projeto de eliminação de GIA. Doutor Marco, existe a possibilidade do programa nos conformes ser adotado ou adaptado por secretarias da Fazenda ou, na verdade, de outros estados? Há essa possibilidade? Não só há essa possibilidade, como nós incentivamos essa possibilidade e ela já se tornou realidade. Nós podemos citar aqui o programa implementado pela Secretaria da Fazenda de Alagoas, que é o programa chamado Contribuinte Arretado, que também tem por objetivo a melhoria do ambiente de negócios e também se utiliza dessa metodologia de classificar os contribuintes e de forma que a Secretaria adote também procedimentos para os contribuintes que adotarem o comportamento de conformidade tributária esperado. Também a Secretaria da Fazenda do Ceará tem o programa chamado Contribuinte Pai d'Égua. E esse programa, ele também, nos mesmos moldes da Secretaria da Fazenda, classifica os contribuintes, dando um critério de o contribuinte pode receber de 1 a 5 jangadas de acordo com o comportamento tributário dele, e aí também haverá benefícios em relação resultante da classificação do contribuinte nesse programa. Muito bom. Nós temos uma dúvida ainda, doutor Marco. Com a sofisticação das ferramentas digitais do fisco, como ficam as empresas que se esquivaram da regularização tributária, como a defendida nos conformes? Conforme eu já tinha colocado naquelas diretrizes da OCDE, de acordo com a pirâmide de conformidade, né, nós esperamos e temos constatado, né, que há uma pequena parcela
que não cumpre as suas obrigações tributárias, e para essa parcela nós vamos adotar as medidas, continuamos adotando as medidas já previstas na lei referentes a multas, né? Salientamos que com a implementação da Lei 1320, também se criou vamos dizer assim, um agravamento nas punições para aquilo que a lei complementar caracteriza como contribuinte, o devedor contumaz. Então, nesse conceito de devedor contumaz, a gente está colocando aquele contribuinte que estaria no topo dessa pirâmide de conformidade tributária, e que é uma minoria. Mas, para essa minoria, a lei já prevê a aplicação de regimes especiais que, naturalmente, vão dificultar ainda mais, né, o contribuinte, né, se ele realmente está decidido a não cumprir, né? E, nesse sentido, também é interessante registrar que vários estados já adotaram em sua legislação esse conceito de o devedor contumaz. Então, também, o Estado de São Paulo não está sendo o único a fazer isso, e, na medida que a gente entende, né, que o devedor contumaz ele prejudica aquele contribuinte que, digamos assim, adota o comportamento de conformidade tributária, ele prejudica a concorrência leal. E o nosso objetivo com esse sistema é melhorar o ambiente de negócios e fortalecer a concorrência leal entre os agentes econômicos, que é isso que se precisa nesse momento, ainda mais nesse momento de recuperação da economia. Muito bem, nós tivemos aqui a presença do juiz do tribunal, presença virtual do juiz do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Dr. Marco Antônio Veríssimo Teixeira, a quem eu quero agradecer imensamente em nome da organização pela sua participação aqui nesta edição do Seminário Competitividade. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, muito honrado pela participação, e ficamos à disposição na Secretaria da Fazenda. Consultem o site, vejam os detalhes do programa nos conformes, tirem as suas dúvidas e olhem também no sítio da Secretaria da Fazenda, a parte da consultoria tributária, na qual também eu atuo. Vejam as consultas publicadas, que é um número muito grande devido à nossa complexa legislação, e isso vai orientar o contribuinte em suas dúvidas a respeito de como a Secretaria da Fazenda interpreta a legislação. Muito obrigado.